Então, o objetivo desse pré-congresso, como todos os pré-congressos, né, eles visam justamente a gente conversar, ver se tem alguma dúvida, porque a antroposofia é muito ampla, né? É muito grandiosa, então a gente pode bater um papo, né, conversar, porque às vezes no dia do congresso tem tanto assunto, tantos temas, né, fica difícil. Então, primeiramente, tem alguma pergunta sobre, porque o congresso, já falei, é fórum, né? O fórum social começou em Roma, né? Porque aqui no Brasil nós não temos condições para falar sobre isso. Então, eu fui para Roma para fundar o Fórum Social, que é da trimembração social. Muita gente fica pensar, o que trimembração social tem a ver comigo, com cada um? Tem a ver tudo, né? Porque isso é uma vida na sociedade. Então, antes da gente ter nossa profissão, nossa vida particular, familiar, a gente tem que ver as vidas na sociedade. Porque, como Aristóteles fala, a polis, quer dizer, a sociedade é anterior ao indivíduo e à família. Ela nasceu antes de nós, antes dessa família e do indivíduo. Então, a polis, a sociedade é anterior. Então, nós temos que visualizar uma sociedade que a gente possa viver em harmonia, e com equilíbrio, com satisfação, com felicidade. Isso eram os dois temas de Aristóteles, né, que é o livro dele, Política, e outro livro chama-se Ética, de Aristóteles. Então, o fórum visa isso. O que está faltando no mundo hoje em dia para a gente ter uma vida harmônica, feliz, e que possa trabalhar, possa viver em paz? Então, dos três setores, por isso chama trimembração, né? Hoje só tem a parte da política e a parte econômica. A parte cultural não temos, né? Que é a cultura liberal ou cultura espiritual, pode falar como quiser. Então, o objetivo é tentar nós não esquecermos esse tema da trimembração social. Então, o objetivo é sempre a gente retomar essa bandeira, porque esses três setores foram visualizados, principalmente no período do Iluminismo, que é 1700 e pouco, que esse impulso varreu, como espírito da época, varreu o mundo ocidental. Então, começaram revoluções, né, nos Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, Gênova, Suíça, Brasil. Nós tivemos as conjurações, né, mineira, pernambucana, suassuna, carioca, contra o absolutismo, contra a monarquia, né, que era uma forma de governo, que a monarquia vem da antiga Atlântida. É o resquício da Atlântida, a forma de monarquia. E os seres humanos queriam fazer algo novo. Então, tem os três setores, né, que foram visualizados, que é liberté, égalité, fraternité. Né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, os três setores sociais. Esses impulsos geraram guerras, né, no mundo afora, que culminaram na Revolução Francesa, em 1789. Mas teve outra revolução também, que não é comentada na história, que aconteceu na Alemanha. Quando Napoleão Bonaparte venceu uma batalha chamada Austerlitz, entre a Prússia e a Áustria, ele colocou 16 estados germânicos sob um ducado, que seria coroado com Caspar Hauser. Não sei se muitos já ouviram falar, mas esse grão-ducado deveria culminar com a ideia desses três setores. Só que isso não foi conhecido pela história, porque foi uma história abortada pelo mal. Porque esse menino, que era neto de Napoleão, né, porque Josefina tinha uma filha chamada Stephanie, e ela casou com o neto do Duque de Baden, Baden-Württemberg, no sul da Alemanha. E ali deveria nascer um principado. Esse principado que deveria coroar justamente trazer esses três setores sociais. O que resolveria esse grão-ducado? Que chamou-se de Rheinbund, em alemão. Traduzindo, seria Confederação do Reno. Reno é do rio Reno, né? O rio que passa na Alemanha, no sul da Alemanha.
Então, só que nós não tivemos, porque esse menino foi raptado de berço, de pós-parto, e colocado um menino do caseiro. O fazendeiro lá tinha 10 filhos, então pegou um dos meninos lá, tinha procriação anual, então colocou no lugar desse menino, que é o Caspar Hauser. E o Caspar Hauser ficou preso numa masmorra até 16 anos. Ele ficava preso, ele não podia levantar, ficava com o teto aqui na cabeça e amarrado com a roupinha dele, amarrado aqui atrás. Quer dizer, sem roupa de baixo, porque fazia as necessidades ali mesmo. Então, no começo, claro, recebeu uma ama de leite, mas depois de uma certa idade ficou nessa masmorra até 16 anos. E depois foi solto, porque já quem fez isso, essa maldade extrema, porque sabia, se o matassem, ele poderia, vamos falar, espiritualmente tentar reencarnar, tentar fazer sua missão. E claro que provavelmente não ia acontecer, não ia conseguir, porque aquela confederação do reino ficou desmanchada. Porque a segunda esposa do Duque de Baden, ela queria que o filho dela fosse coroado. E foi realmente em 1830, Leopoldo I. Então essa história que estou falando é conhecida, mas estou falando são os bastidores dessa história. E o que traria esse grão-ducado de Caspar Hauser? Traria justamente duas vertentes do germanismo, né, que é Goethe e Schiller. Goethe, que seria a renovação do pensamento dedutivo, que é a ciência, a renovação da ciência. Porque hoje a ciência é indutiva e materialista. Então, quando nós não tivemos esse grão-ducado, então nós não tivemos essa renovação da ciência, que seria uma vitrine. O Caspar Hauser não ia fazer tanta coisa, ele ia coroar um principado, ia trazer essas duas vertentes do germanismo, né? Que Goethe, renovando a ciência, e Schiller, que seria renovando o pensamento do modo de atuação na sociedade. Porque esses três setores sociais, quem fala muito é o Schiller, chama-se Cartas Estéticas de Schiller. E esses cartas estéticas, eles abordam, era uma conversa que ele teve com um monarca da Dinamarca, e ele foi escrevendo as cartas e foi guardando. E essas daí podiam ser ventiladas, trazendo uma renovação da sociedade, que são esses três setores. E a ciência, o Goethe tem os ensaios científicos do Goethe, que eu já mostrei várias vezes, até nos grupos, né? Tem o livrinho dele, é pequenininho, dessa grossura assim, que eu sou agradecido porque fui introdutor do livro, né? Porque eu, quando peguei, foi na Suíça, na biblioteca do Goetheano, e tem original em alemão, em espanhol e tem em português. Então, da nossa língua portuguesa. Então, nós somos privilegiados em termos os ensaios científicos de Goethe. Então, esse lado é muito importante a gente conhecer sobre o modo de pensar a ciência, o modo de pensar dedutivo que o Goethe ia trazer. E o Schiller ia trazer justamente o modo de pensar das três setores sociais, né, que através da imagem, do lado imagético, nós teríamos uma ideia, em termos de imagem, como poderia ser esses três setores sociais. Como nós não tivemos o grão-ducado de Caspar Hauser, então nós não tivemos esse lado da trimembração social. E quando Rudolf Steiner foi conclamar o seu grupo antroposófico para trazer essa trimembração, ele mesmo falava que quem mesmo sabia da trimembração eram as pessoas da antroposofia. Porque justamente nós não tivemos, mesmo naquela época, nós não tivemos esse lado em termos de estrutura do passado. Aliás, em 1909, foi feita na Alemanha o primeiro Kulturrat. Rat é conselho, conselho cultural. Então, em 1909, foi feito, eu tenho a ata também em alemão, tudo, nem sei onde está. Então, esse conselho cultural demorou um ano. E depois o próprio Stein falou, quem menos entendia sobre isso eram os seus diretores. Então, é um lado que nós temos que reconquistar esse pensamento da trimembração social, porque isso é o espírito da época. O espírito da época é um ser mais elevado, pode falar que seria Afrodite cósmica, que é a alma cósmica, que vem, que assopra a humanidade, e vários países pegaram esse impulso, querendo renovar contra o absolutismo, contra a monarquia.
contra esse caráter, né, piramidal da sociedade. Só que nós não tivemos, porque nada foi coroado. A Revolução Francesa foi outra lástima, porque não resultou em nada. Né? Só foi decapitações através da guilhotina e não sobrou nada. O próprio Caspar Hauser foi preso e depois ele foi morto, né? A facada, aos 24 anos. Para mostrar que como nossa história é abortada pelo mal. E como cabe a nós, porque quem fala sobre isso? Só nós aqui, da antroposofia. E eu tenho os contatos lá da Alemanha, etc. Um deles é o Dr. Friedrich Husemann, que é um médico alemão, que era o editor da revista Mercúrio Stabe, Bastão de Mercúrio, da medicina antroposófica. Eu já estive na casa dele, em Munique, né, e conversando sobre isso, ele escrevia vários assuntos, e escrevia um boletim da antroposofia, chamado-se Rundbrief zur Anthroposophie. Rundbrief é circular, né? Runde é redondo. Brief, carta. Então, circular da antroposofia. Então, ele sempre falava, nós não podemos esquecer a trimembração social, porque isso é o futuro. Quem está avisando isso só nós aqui. Isso não é ventilado quase em lugar nenhum. Porque hoje em dia, falar em política até é perigoso. Falar na situação atual não é puxar por ideologia X ou Y, não importa. Porque esse lado da esquerda e direita, vamos dizer assim, antes existia só monarquia. A partir de 1700 começaram la gauche, né, na Revolução Francesa, na Assembleia Constituinte. Como a Revolução foi um fracasso, então aconteceu uma Assembleia na Revolução Francesa. E a sala foi dividida entre la gauche, a esquerda, né, e droite, a direita. Droite eram os monarquistas. Então, mesmo hoje, quem professa o lado direitista propõe quase uma monarquia. Quer dizer, um caminho retrógrado também. Então, essas duas vertentes que hoje nós vivemos são reflexos do nosso pensamento, do nosso ego. Porque nosso ego é polarizado, né, entre fantasia e doxa. Se fosse traduzir, seria fantasia, doxa é julgamento. Então, a gente tem um lado fantasioso e tem um lado doxa, julgamento. A gente é crítico, conservador, começa a falar ou pontuar as coisas, seria o julgamento. Então, essas duas polaridades, elas só brigam, não vão chegar a lugar nenhum. Para aquele terceiro elemento, que chama-se dianoia. Em grego, significa dia através de. Nous significa espírito. Então, através do pensamento, nós vamos chegar ao patamar superior, que é o lado espiritual. Então, eu escrevi esse livro, justamente, eu acho que já foi divulgado aí. O livrinho ficou grosso, ficou dessa grossura, 536 páginas, né? Eu não podia imaginar que pudesse sair tão grosso assim. Eu fui escrevendo, porque é tratado da alma, porque antes de chegar no espírito, a gente tem que entender a alma nossa. E olha que quase tudo aqui é sobre alma. A parte final que é sobre essa parte do liberalismo. Porque hoje em dia não existe ainda liberalismo, cultura liberal. Porque o liberalismo foi usurpado. Tanto que você já ouviu falar política liberal, governo liberal, economia liberal, tudo isso porque está tudo errado. Liberalismo tem a ver com a liberdade humana atuante no mundo. Mas para isso, primeiro a gente tem que entender a alma. Como que é a nossa alma? Como que ela veio? Como que ela nasceu? Como foi misturado com os animais, na forma de centauro? Como está hoje? Como que ela se manifesta? Como que vai ser o futuro da alma? Então, tudo isso está aqui nesse livrinho. Então, para chegar no ponto que o Steiner chama de inversão, processo de inversão. Quando a gente vai cultuando essa alma, nós vamos nos elevando, porque nós estamos hoje na alma da consciência, aqui, ó. Só que nós não vivemos isso. Nós deveríamos já ter dado o primeiro passo para o andar de cima, e a gente não fez ainda. Nós não fizemos o dever de casa. Esse centro da evolução terrestre seria da Atlântida. Só que a Atlântida já passou. Só que houve 2 ciclos
civilizatórios da Atlântida decadentes. Então, por isso que nós não tivemos essa cultura elevada. E o que nós temos hoje com dolmens, menires, pirâmides, essas inscrições de Nazca, todo esse lado feito pelo passado, foram os atlânticos que fizeram tudo isso. Porque lá corresponde a Atlântida ao meio da nossa civilização, meio. Nós devíamos ter dado o primeiro passo. Nós somos atrasados. O Cristo devia ter vindo lá atrás, mas também não estávamos preparados. Tanto que Noé, que levou a cultura da Atlântida para fundar a Índia, ele saiu da quinta cultura atlântica, porque a sexta e a sétima foram degeneradas, decadentes. Então, Noé, antigamente eu pensava que Noé foi a última, sétima. Não, Stein fala que Noé antecipou a sua ida para fundar a Índia na quinta cultura atlântica, porque as duas últimas foram degeneradas. E hoje nós estamos numa situação que também, nós somos 7 culturas. A última, acredito, vai ser degenerada de novo, que corresponde na Bíblia, ao Apocalipse, chama-se Laodiceia, porque nós somos ainda na época de Sardes. Nós já cumprimos quase 1000 anos. Nós somos 1000 anos, mais ou menos, para completar essa época de Sardes. Depois vem Filadélfia. Filadélfia é algo bonito, grandioso. Mas teremos Filadélfia se nós fizermos alguma coisa agora. Se a gente não levantar essa bandeira de procurar uma sociedade harmônica, equilibrada, nós não vamos ter futuro. Aí vai ser decadência de novo. Então, a última esfera vai ser decadência, será a última, antes de terminar esse ciclo. A Terra não vai acabar ainda, mas vai gerar o que o Stein fala, que ele viu no final desse tempo, corresponde a 6.000, 7.000 anos da nossa época aqui. Ele viu a Terra em volta, como se fosse uma teia de aranha. E essa teia de aranha vai se tornar maligna, e todos estarão conectados nessa teia. Olha só a visão do Steiner, né? Então, o que eu estou falando daqui? No fundo, é a net, intranet. Claro que no tempo dele não tinha isso. Então, ele visualizou como teia de aranha. E isso vai gerar uma condição negativa tão forte que vai atrair a Lua de novo para a Terra. E imagine a Lua retornando aqui à Terra. Vai ser uma destruição quase total. Aí a Terra vai renascer de novo como selos. São 7 épocas de selos. Depois vão ter, mais para frente, 7 trombetas. Aí vai ter o final da Terra. Por que nós temos que falar tudo isso? Porque isso faz parte da nossa história. Nós temos um passado grandioso, porque se nós estamos aqui com uma certa consciência de tudo que estou falando, porque a gente teve esse passado. A gente não chegou bobinho aqui de paraquedas, não. Se a gente tivesse chegado bobinho de paraquedas, a gente estaria ignorante. Nós nem estaríamos aqui batendo papo como nós estamos fazendo. Então, nós temos uma história. E por termos uma história, nós temos o passado. E nós somos responsáveis pelo futuro. Porque o futuro não está na mão de ninguém. Está nas nossas mãos. Então, se nós não fizermos alguma coisa, nós não teremos um legado do que foi pensado hoje para o futuro. Então, nossa responsabilidade como estudantes da antroposofia, ou da sofia, nós temos obrigação moral, cultural, espiritual, perante o mundo espiritual e perante nosso futuro. Do que? Nossos filhos, nossos netos, lá no futuro, e nossas próprias reencarnações para frente. Então, cada vez que a gente começar a tomar consciência, isso vai servir de bagagem cultural, espiritual, para que quando nós voltarmos, nós pegarmos já o bonde andando. Se a gente não aprender aqui, não vai ser do outro lado que a gente vai aprender, não. O aprendizado é aqui, na Terra, nessa condição física aqui. Do outro lado é só vivência. O aprendizado é aqui, quer queira ou não. Então, quanto mais a gente puder clarear a mente, começar a estudar, começar a trocar ideias. E por isso que eu retorno desse congresso, desse fórum, para justamente a gente voltar a nos encontrar. O virtual, a gente fala tanto do virtual, que tem seus malefícios, dessa teia de aranha, que vai se tornar maligna, mas o que a gente está fazendo para mudar? Nada. Então, nós vamos voltar a esse encontro presencial em setembro, 25, 26 e 27 de setembro. E que são 3 dias, porque são 3 palestras, né?
sobre a vida cultural, que eu vou dar primeiro. Então, eu vou falar 1 hora, depois as pessoas vão se reunir em grupos ali na plateia, na plateia, e vão discutir entre eles como poderia ser, como poderia ajudar. Nós não vamos conseguir nada agora, é claro. Mas isso que nós estamos fazendo é para não esquecer isso que nós trouxemos no passado. O espírito da época já passou e nós estamos atrasados. Então, é para a gente colocar na memória, colocar na imagem mental, para que no futuro tenhamos um futuro social saudável. O segundo dia vai ser o doutor Carmelo, vai falar sobre a vida social. E no terceiro dia, o Marco Bertalobai, que é um economista de Botucatu. Ele que ajudou a fundar a Estância Demétria, lá em Botucatu. Então, vai falar sobre a parte econômica, a fraternidade no lado econômico. Então, da vida cultural tem a ver com a liberdade, mas a liberdade não se realiza aqui, se realiza através do fazer. Cultura é tudo que a gente faz, vai para fora, entende? Chama-se cultura. E chama-se liberalismo quando eu levo minha liberdade de criar coisas para fora. Isso chama-se liberalismo. A vida social que depende da jurisprudência, né? A política, a justiça. Isso deve ser relação entre pessoas, não determinar ditatorialmente, né, condutas para as pessoas seguirem normas, não é isso. É para resolver pendengas entre situações, entre pessoas, isso que é justiça. Por isso que tem um autor alemão, ele chama de justiça misericordiosa. Misericórdia significa cordes é coração. Misere, aquela pessoa que está na situação de penúria, que precisa que a justiça seja misericordiosa, como pedagogia. A pessoa que errou é por ignorância. Então ele tem que ser resgatado para mostrar o caminho de novo para ele se descobrir. Então, são novos parâmetros que a gente tem que resgatar. E a fraternidade para trabalhar para o outro. Ninguém trabalha para si. Quem trabalha para si é egoísta. A gente está aqui para trabalhar para o outro. Todos nós estamos aqui para isso. Se o próprio Cristo vem de lá para trabalhar, para fazer para os outros, ainda mais nós, pequenos aqui, nós temos que ter essa consciência. Então, esses 3 dias são para isso, na parte da manhã. A parte da tarde será o congresso. O congresso tem várias práticas antroposóficas. Porque o futuro, porque cada vez mais estamos caminhando para inteligência artificial, internet. Então, cadê o ser humano nisso tudo? Quem vai controlar ou vai ditar como que deve ser uma medicina, como que deve ser uma pedagogia, a economia, a política ou a vida cultural? Então, justamente, nós precisamos resgatar essa vida cultural que não existe ainda, hoje em dia. Que no passado era a religião. E a religião praticamente acabou no sentido de nortear a sociedade. Isso também fica um regime religioso no governo. Nós temos hoje o Irã, como que está hoje, totalmente deturpado, que não corresponde mais à era atual. A era atual tem que ser divisão de áreas, setores. A vida cultural devia ser livre e ser autônoma, como Stein fala. E ele dá ideia, porque não foi concretizado no tempo dele. Ele chamou os antropósofos para falar sobre isso, mas ninguém sabia. Quem está falando? Parece que grego. Então, da antroposofia, o que não foi realizado é justamente esse lado de entender o organismo social. Porque da antroposofia tem medicina, tecnologia, agricultura, arte, várias áreas, euritmia, etc. Mas a vida cultural não foi para frente. Então, isso que nós temos que resgatar aqui para frente, que é nosso objetivo, trazer, mesmo como imagem, para que no futuro, quando a gente voltar de novo, a gente possa pegar o bonde andando e tentar concretizar. E por que o Brasil? O Brasil tem profecias antigas de Dom Bosco, não sei o que falar, Dom Bosco é um salesiano, um padre, que fundou a escola salesiana. Tem também o rei qual aquele rei Coração de Leão, rei da Inglaterra, que Ricardo. Tem Ricardo Coração de Leão, tem outro que é o rei
que tirou aquela espada da... Arthur. Rei Arthur. Tem a lenda do rei Arthur, fala pela lenda, que ele foi sepultado lá no final do horizonte, onde tinha uma ilha chamada Ilha Afortunada. E essa ilha corresponde ao Brasil. Então, tem histórias do Preste João, que era um religioso etíope, que fala que ele veio para essa ilha daqui, Afortunada. E tem Nostradamus também, você já ouviu falar de Nostradamus, tem uma centúria dele, ele fala assim, que dessas terras, entre aspas, América, haverá um povo, né, que vai trazer algo novo para a humanidade e todos venerarão essa nova era. Então, fala da América. Brasil também, porque vocês sabem que o primeiro nome que chamou-se aqui, os portugueses chamaram de Ilha de Veracruz, tem até Ilha de Papagaio, mas de onde que saiu o nome Brasil? Olha só, Ilha de Veracruz, Ilha de Santa Cruz, Ilha de Papagaio, e foi sair Brasil. Por quê? De onde que saiu isso? Saiu da escola de Sagres. A escola de Sagres era dos templários, que durante os templários, todo mundo sabe, de 1100 até 1300, eles fizeram a renovação do dinheiro, o uso da criação de banco porque era uma banca na praça, por isso chama-se banco, e um banco social. Tanto que naquele tempo, em 300 anos de história dos templários, na Idade Média, né, que eles ajudavam os peregrinos, né, a ir para Jerusalém, ou aquele caminho de Compostela, então eles ajudavam. Então a pessoa depositava o dinheiro lá, vamos dizer, em Paris, depois pegava a nota promissória e nos postos ali ia pegando o dinheirinho devagarinho até chegar lá em Compostela. Então foi invenção dos religiosos chamados templários. E os templários, eles foram sacrificados em 1300 por o rei Filipe o Belo, da França, que queria usurpar o dinheiro deles. E esses templários, eles se mudaram, antes que acontecesse isso, foram para Portugal e Inglaterra, principalmente Portugal. E na escola de Sagres, eles fundaram com Dom Henrique, o navegador ali, mudaram o nome para a Ordem de Cristo, porque os templários foram todos sacrificados, né? Todo mundo sabe. 45 lá morreram na fogueira, né? Em Paris. Então, nos 300 anos de história dos templários, tivemos as grandes construções de igrejas. Chartres, Rouen, tem vários nomes, principalmente na França, que eles construíram várias igrejas enormes. Chartres é gigantesca. Então, quem construiu foram os templários. Com o quê? Com dinheiro, que naquele tempo, como podia render dinheiro? Se não podia, você não podia emprestar e usufruir lucro. Porque a ideia do templário, se o outro está pedindo dinheiro, porque está necessitado. E você não pode pegar o dinheiro que você não fez nada. O dinheiro é um presente dos deuses. Você tem que gerar para os outros, para todo mundo, para a sociedade. Tanto que durante o período deles, o dinheiro foi usado em alto nível de altruísmo, não em benefício próprio, para construir igrejas, construir estradas, construir, aprimorar a sociedade. E quem fez isso foram os templários. Só que eles foram sacrificados na França. Em Portugal, sobreviveram como Ordem de Cristo. Que Cabral era um capitão, um alto cargo dos templários, que ele veio para cá, ele sabia desse daqui. Tanto que o nome daqui do Brasil, os celtas pegavam aqui a madeira, chamado pau-brasil, porque esse nome pau-brasil vem de 1200, 1100, tanto no livro de Parsifal, de Eichenbach, né, um livro dessa grossura assim, Eichenbach. Lá está escrito no meio do livro, pau-brasil, né, e que era comercializado através dos celtas, que eram os bárbaros germânicos, no fundo eram bárbaros da Atlântida, que migraram ali para Portugal, que eram os celtas. Então, os celtas irlandeses negociavam com os gregos para levar o pau-brasil para a Europa, porque dali tirava uma roupa, uma cor tipo rubro, uma cor vermelha. E quem fazia essas navegações eram os gregos e os fenícios, que levavam o pau-brasil daqui até a Irlanda. Os celtas negociavam lá com a Europa. E essa ilha Brasil, High Brasil,
que era denominado, é Ilha Afortunada, Ilha da Fortuna, e onde tem essa lenda que com o rei Arthur que foi enterrado aqui, onde seria uma ilha de fortuna, do futuro. Os índios também, quando os portugueses chegaram aqui, essa cruz, eles já conheciam também. Então eles falavam que aqui será uma raça dourada, devido a essa mistura de etnias que nós passamos aqui. Porque só o Brasil a gente tem isso praticamente, essa mistura grande de povos. Nós podemos ser simples aqui, porque a gente fala, o europeu do norte, muito intelectual. Sim. Mas aqui a gente tem coração. Então, antes de tudo, antes de ter a cabeça, a gente tem que ter coração. Então, o que vai levar em frente é justamente isso. É uma possibilidade de levar o lado social. Porque o social tem a ver com esse coração, com o sentimento. Então, isso seria esse nosso encontro. Por que nós estamos trazendo a antroposofia? Porque olha quanta riqueza que nós temos em termos de renovação, de terapia, de medicina, de remédios, de agricultura. Então, esse resgate que nós estamos fazendo, que é justamente por isso que a parte da tarde vão ser várias práticas, cada um apresentando suas modalidades, etc. E por isso que nesses eventos que já aconteceram em Roma e em Lisboa, na parte da tarde, justamente para a gente lembrar quais terapias que nós estamos tendo e trocar ideias. O objetivo, quando a gente encontra, talvez é mais importante do que ficar vendo terapias, etc., encontro entre pessoas. Então, isso que é importante. Tudo bem que a telinha aqui nos ajuda muito, mas nada como uma presença que mostra riqueza. E se a gente quer cultivar algo para o futuro, nós temos que voltar a esse contato social entre as pessoas, que vai ser esse evento em setembro. Bom, falei muito, agora vocês podem perguntar ou levantar questões, etc. Antônio, que etapa, capítulo do livro, ou capítulos, que era legal, eu recebi essa semana, mas aí eu vi que era gordinho, não vai dar tempo, não vou dar conta. Qual que é o cerne aí para a gente se preparar? Para o Congresso, né? Eu digo assim, claro que tudo é importante ali, o senhor já fez um apanhado para a gente, que talvez a gente demorasse a vida inteira para ler tudo que está ali, né? Para estudar. Mas, assim, que possa ajudar mais para a gente participar com mais consciência do Congresso. Ali, só ler aqui, para quem não adquiriu, para dar o estímulo. Bom, o livro ficou gordinho mesmo. Eu demorei 1 ano para escrever. O segundo ano, eu só fiz a revisão, etc. Né? Mas vários temas já tinha ali. O motivo para escrever esse livro, o motivo foi para fazer para o Congresso, para o Fórum. O segundo motivo, eu precisava do start para começar. Como que eu vou começar esse livro falando de quê? O motivo foi Plotino. Plotino é discípulo de Platão. Ele que tem uma intuição fantástica, ele fala a origem da alma. Eu vi essa introdução. Meu Deus, olha, imagina se a gente tivesse que resgatar tudo isso. Então, a gente só vai chegar ao espírito se a gente passar pela alma. A pessoa que quer chegar no espírito não vai chegar, não. Porque aqui não é fé cega, não. É pé no chão, é bem aristotélico, mas para isso a gente tem que compreender como que é a alma, como que se manifesta, e como os antigos tinham isso tudo. É claro, eu acho que eu fui ajudado muito lá de cima, né? Lógico. Então, grande parte, a gente tem intuições, etc., lá de cima vão soprando. Então, só para ler, o Poliana falou aqui, a origem da alma, de onde que ela vem, né? Vem de Deus, né? Vem do Logos. É bem interessante, Plotino, que ele fala do Uno, ele se desdobra em Deus, e de Deus se desdobra no Logos, do Logos se desdobra na alma. Então tem que ler aqui a origem da alma,
Do caos à vida, né? Caos, em grego, significa unidade. Não significa algo caótico, não. Isso, em grego, significa unidade. Antes era tudo uno. Depois polarizou. O bem e o mal, assim falava Zaratustra, a criação humana, os bastidores da alma, o rim como órgão da alma. O rim, ele não nasce aqui atrás. Aqui, o rim nasce aqui, ó, atrás da orelha do embrião. Dentro do embrião, lógico. Quando o embrião vai crescendo, ele vai descendo por trás, desce na bexiga, depois sobe. Olha só. Então, para que serve? Para que serve? Como funciona o rim? O rim está trazendo a alma para dentro do corpo. E o mais fantástico disso tudo, que eu abordo aqui também, nessa descida, ele some. Imagina o embrião pequenininho, né, dentro do útero da mãe, o rim nasceu aqui. O embrião cresceu e some, desaparece. Depois ele nasce mais aqui. Depois desaparece. Depois ele nasce aqui. Ó. Depois ele desce, forma de novo e vai ter aqui na bexiga. Ele desaparece 3 vezes. Olha só. Isso ninguém fala. E foi um livro de embriologia da Alemanha, alemão, né? Tem essa grossurinha assim, que esse embriologista, ele rasga o verbo. Ele não é antroposófico, não é nada. Ele falou fato, porque a ciência não fala nada disso. Porque como que a ciência materialista vai falar que o rim sumiu? Né? Quer dizer, onde que volta? Cadê o cromossoma dali? Não tem. Olha só quanto mistério que nós, como microcosmos, estamos imitando o macrocosmo. Olha que beleza, né, para ver que um simples rim, pode falar assim, que ele está traduzindo tudo. Nós imitamos o universo todo. Mas aí tem que ser realista. Não é para agradar o materialismo, a ciência, seja o que for. Então, eu só vou continuar aqui. O rim, o ser humano como filho do universo, relação cosmológica, porque ele fala, se a gente não tiver uma relação cosmológica, a gente não é nada. Então é muito importante, porque a gente é um ser do cosmo. Então a gente precisa entender esse cosmo. Então, um ser, uma relação cosmológica, Caim e Abel, alma e espírito, a evolução da alma, as forças adversas. Depois, segunda parte, sobre os arquétipos da alma, qual a missão da alma, 2 maneiras de dominar a alma, sobre o amor. Amor, no fundo, existe vários tipos de amor, né? Tem 4 formas. Desde o eros, né? Amor sexual, sensual, até o amor divino, até seres de amor, que são os serafins. Então, o ser mais elevado que existe são os serafins. E os serafins, o corpo dos serafins é feito de amor. Eu já falei sobre isso, mas repetindo, o corpo dos serafins é feito de amor. E o que os serafins esperam da gente? Se a gente tiver a chance de ter junto com os serafins, eles ficam olhando para a gente, esperando que a gente faça alguma coisa. Porque eles são tão puros, tão virginais, que eles estavam voltados à face só para Deus. Veneravam Deus. Mas agora nos veneram. Porque nós somos filhos deles. Então, por sermos filhos, eles são devotados para nós. Então, eles esperam que a gente faça alguma coisa. Por quê? Porque eles estão dentro dessa parte metabólica, motora. Então, Stein fala, nós só movimentamos o corpo porque eles são os serafins dentro da gente, dentro daqui. E quando a gente faz um gesto gestual, eles adoram, porque eles vivenciam a nossa realidade, vivenciam o cosmos através da gente. E de coisa mais simples. Né? O que tem o gesto aqui? Né? Para nós pode não ser nada, mas para eles estão vivenciando isso. Então, eles estão dentro do nosso metabolismo. E são seres de amor. Fazer por amor. Então, olha o significado que traduz isso. E estou abordando aqui. O id, o ego, a memória, mulher solar, homem lunar, o futuro da sexualidade. O futuro da sexualidade, já falei também, nós não teremos mais, porque a sexualidade é reflexo do animal. Nós passamos na fase anterior lunar, que tínhamos o animal preso a gente, como centauro. Hoje sobrou essa parte do sacro aqui, a parte de baixo do chamado id, ou libido. Mas no futuro, se a gente conseguir evoluir, a gente não terá mais isso.
Porque para criar outro ser, serão dois seres em amor que vão gerar o terceiro. Então, é outra realidade. Olha quanta coisa que nós precisamos aprender. Pensar com o coração sobre a imortalidade da alma, saúde e doença, psicopatologias, diagnóstico psicossomático, nossos lunares da biografia. Em vez de ter setênios, outro ponto que o Stein fala, são nossos lunares. É de 18 em 18 anos. Porque as mesmas forças que apresentaram lá no nosso nascimento, elas voltam com 18 anos. Então, em vez de 7 anos, tem outro calendário chamado nós lunares. 18, 30 e poucos, 50 e poucos, até 72. 72 termina um ciclo. A vida começa, no fundo, aos 72 anos, quando a gente fica livre das amarras da vida física. Então, até lá, nossa alma está sendo treinada. 18, 30 e poucos, 54 e até 72. 72 termina um ciclo lunar que é muito mais importante do que os setênios. Então, a partir dos 72 que a gente fica livre para realizar outras coisas. Então, nós lunares, a biografia lunar, é isso que estou falando aqui, de estudos da biografia, como conhecer a si mesmo, a iniciação espiritual, os 3 graus de meditação, as forças da vida, calendário astronômico da alma. Não é astrológico, não. Calendário astronômico. Por quê? Porque, no fundo, são 13 constelações, não são 12. A 13ª chama-se Serpentário, ou Ophiuchus. Por que se considera 12? Isso vem de que a igreja se associou com um rei lá atrás, 300 e pouco, chamado Constantino, que fundou Constantinopla. Então a igreja se atrelou à política, que ficou atrelada. E por isso, tem um problema da esposa dele lá, que era prostituta, não queria que ficasse falando da vida passada dela. Então exigiu que esquecesse esse lado da, vamos dizer, reencarnação. Então foi colocado 12. Então 12 se faz diferença no 13º Cristo. Mas são 13 constelações, aí estou falando aqui também. Então o futuro da alma da consciência é o futuro do ego. Olha onde que nós estamos chegando. Sobre a alma da sociedade, a alma do povo, estupidez coletiva. Porque nós estamos vivendo hoje uma estupidez coletiva. Os gigantes habitavam a terra, as tarefas da alma na sociedade, processo de inversão da alma. Poliana, isso aqui que é importante também. Quando, no capítulo, 3ª parte, Alma na Sociedade, quando ele vai fazer um processo de inversão, que o Stein fala, porque enquanto nós estamos vivendo como alma, nós somos egoístas. É normal. Como egoístas, porque nossa alma é egoísta. Porque esse altruísmo que a gente planeja, a gente só vai chegar quando a gente for primeiro egoísta. Eu tenho que viver primeiro pensando em mim. O que eu posso ter? A casa, ter meu carro, minha profissão, ter minha família. Isso, já que tem tudo isso, eu tenho que fazer um processo de inversão, eu tenho que olhar a sociedade. Eu tenho que agradecer tudo que eu recebi em prol do outro, do futuro. Então, isso o Stein fala, e outros autores, Husserl também fala, que eles chamam de oitava musical. Então, se você até dos pés, até chegar na cabeça, chega a oitava. E a oitava você faz um processo inverso, você doa para a sociedade. Então, aqui, ação moral na sociedade, ciência dedutiva, e no 4º capítulo, que é o liberalismo, e tem a ver com o nascimento do eu. O que é liberalismo? Hoje a gente não tem no mundo, como eu já falei, nós temos que conquistar esse liberalismo, mas não tem medo de falar, porque muitas pessoas têm medo de falar porque não sabem. E aqui, para chegar nesse 4º capítulo, na página 468, eu gastei 460 e poucas páginas para chegar nesse capítulo. Por quê? Porque nós temos que andar passo a passo para chegar no espírito. O que é liberalismo? Cultura liberal, vontade social consciente, fantasia moral, forças sociais, o falo do Rei Brasil, que é a terra abençoada, libertas Quaeseratamem, e no último capítulo, Conselho Cultural Liberal do Brasil, que a proposta seria, nós vamos chegar lá, mas vai servir de legado para o futuro da nossa sociedade.
Ou seja, lê tudo, tá, Poliana? Isso que eu falava, então é só ler essas partezinhas aí, é só isso, tá bom? Só tudo, entendeu? Tá bom, então. É Eu igual gastei um quando a gente ano. está na formação do biográfico, que só precisa ler inteiro o Parsifal, então, para aquele módulo, e tá tudo Também é bem. pequenininho, né? 500 também, mas a linguagem lá é pior, acho que a do doutor é melhor para a gente ler, eu ainda não comecei, né? Tá comigo o livro já. Tá. O Parsifal eu já passei por ele, mas tudo bem, se passar de novo, vai ver Sim. que não entendeu nada, né, doutora Tati? Mas eu queria só fazer uma pergunta ali. O rim, o órgão da alma, claro, eu não li nada ainda, né? Mas tem pessoas que doam o rim, né? Às vezes alguém na família fica. E como que impacto tem isso, doutor? O rim, por exemplo, o glomérulo, né? Glomérulo bom, o rim tem o formato de um grão de feijão, né? Esse é totalmente algo atípico, né, no ser humano, porque o rim tem esse formato, como se fosse um feijão. E dali, da volta dele, chama-se glomérulo. O glomérulo nasce aqui, atrás da orelha, como 3 glomérulozinhos. Vai descendo, ele vai multiplicando, vai nascendo de novo. Porque mostra que o lado espiritual, ele realiza as transformações devidas e quando encarna, ele encarna aquele formato. Vamos dar outro exemplo, o elétron, no hidrogênio. O hidrogênio tem um núcleo, né? Um próton e um elétron, né? O elétron do hidrogênio, ele fica pulando, ele fica saltando e some. Some. Ele vai para onde? Ele vai para o mundo espiritual. Porque o Stein fala que não existe átomo, não existe molécula. Existe o mundo espiritual. Só que esses éteres, eles foram condensando até chegar na substancialidade. Por que a gente, a Terra, aqui está voando a 700 mil quilômetros por hora? Olha só. A Terra está voando, né, 700 mil quilômetros por hora, rodopiando, né? Não sei quantas voltas aí, a gente não sente nada porque a gente está aqui preso. Na rotação, né? E na translação. É fantástico, né? Por que tem que rodopiar? Chama-se spin. Em termos de eletrônico, chama de spin. Por que forma o spin? O spin porque materializa. O éter, o mundo espiritual, se materializa através da velocidade. Então, isso que acontece. Mesma coisa assim, o rim, ele tem esse glomérulo, quando ele vai descendo, esse desaparece, ele vai para o mundo espiritual. E lá ele se metamorfoseia para desenvolver mais. E quando desce, quando reencarna, ele encarna mais embaixo, já mais formado, mais glomérulozinhos. Cada vez que ele vai para o mundo espiritual, ele é remodelado no mundo espiritual. Depois ele volta. Então, esse processo traz justamente trazer a alma para dentro do corpo. Porque o glomérulo, estou falando dele só, se pegar o glomérulo de um rim, se espichar, dá o tamanho de uma quadra de tênis. Já viram quadra de futebol, tênis, né? Olha o tamanho dela. Então, se imagine que uma lâmina de sangue passando ali para ser filtrado. O rim, ele limpa o sangue. Ele filtra o sangue sujo. Esse filtrar é o mesmo processo que as hierarquias fazem. Porque a hierarquia superiores, ela tem tudo um pouquinho. Tem o eu, tem uma alma, tem o etérico, né? E o que tem de materialidade ela tira, ela joga. De onde que vem o cristal de rocha? Vem de um querubim. Então ele sai dele, doa, em termos de substancialidade, que cristalizou como cristal, como uma pedra. Então ele sobe um degrau. O rim, ele filtrando o sangue, ele limpa as impurezas e sobe. Nós nos elevamos através dos rins, dessa filtração, porque ele limpa o sangue. Então esse processo, quem faz, no fundo, é a alma. Então a alma faz o primeiro processo de limpeza, chama-se catabolismo, e ele faz outro processo que o Stein denomina de radiação renal, que na medicina antroposófica a gente estuda como radiação, que é um processo de introjeção para elevar a substância a outro nível. É como se carimbasse aquela substância. Fechou seu microfone, doutor Antônio. Como? Agora voltou. Não sei se foi só para mim, mas tinha sumido, né, a voz dele. O senhor estava explicando que carimba, aí deu uma sumidinha. O Dr. Wolff, que deu aula para a gente, da medicina antroposófica, ele exemplificava assim, igual aquele pedreiro, ele pega massa de massa, né, de cimento e joga na parede. Pá! Não jogar a parede, você joga assim, né?
de baixo para cima, a massa cola. Depois ele vem com a colher, vem passando assim, vem alisando. Então, o rim faz dupla função. Ele limpa o sangue, né? Ele faz uma materialidade nova e vem alisando. Chama-se radiação renal. Essa radiação renal, a ciência não sabe ainda o que está sendo feito. Mas o rim que coloca a alma, carimba a alma dentro do corpo. Porque o fígado, ele coloca o etérico. Então, cada órgão faz uma função. Então, são 4 órgãos principais, né, que a gente sabe. O pulmão, que coloca o lado da materialidade, porque ele lida com gás carbônico, com carbono, que é a matéria. O rim, com a alma, que carimba a substância para se tornar humana. O fígado, é a primeira coisa que, depois da digestão, o fígado que acolhe o alimento, ele eterifica o alimento. E quando passa pelo coração, ele coloca a impressão do espírito na matéria. Então, esses 4 órgãos, né, são vitais, são importantes, porque nós precisamos pegar tudo que a gente come, tem que ser quebrado na substância ínfima, matar a substância para incorporá-la e colocá-la dentro de uma outra realidade. Quem faz isso é a nossa alma, com o nosso etérico, o nosso espírito. Se a gente não fizer isso, a gente adoece. Aí vem todo tipo de doença. E as doenças começam, grande parte, 90% começa aqui, no metabolismo. Ou digestão, que não digere bem, ou a alma não casou direito. Então, tudo começa aqui. Então, primeiro você tem que colocar o pezão no chão. Como coloca o pezão no chão? Através do metabolismo. Olha quanta coisa que a gente tem que aprender. Nossa, e como que faz sem um rim? Então, porque nós, claro, temos 2, né, rins. Então, se você doa um rim, o outro sobrevive. E ele supre a necessidade. Então, ele tem capacidade. Porque dessa malha que eu falei, se você espichar os glomérulos de um rim, dá o tamanho de uma quadra. E nós filtramos 180 litros de sangue por dia. 180 litros. Não sei, uma caixa d'água talvez desse tamanho. Né? E ali sai 1 litro. 190. 189 são reabsorvidos, como sangue limpo. 1 litro sai como urina, que não presta. Que sai o quê? Ureia. O que é ureia? Ureia tem nitrogênio. Como o Dr. Wolff falava, ureia é o cadáver da alma. Cadáver da alma. Então a gente elimina o excesso de ureia. Excesso de alma através da ureia. Porque a alma se liga através da ureia, do nitrogênio no corpo. Então, quando... E quem tem aqueles problemas de ureia, né? Que tem pele ressecada, não tem isso? Sim. E tem a ver com isso? Grande parte, essas desidroses que a gente chama, né? Ou fica ressecado, fica esfoliando na mão, nos pés. Isso é o primeiro problema, que não está digerindo bem. Então, primeiramente, o pâncreas. Porque dos 3 alimentos que a gente come, gordura, carboidratos, proteínas, qual que é mais alergênica? Proteína. Porque é o cadáver do animal. E para você destruir o cadáver, porque tem uma alma animalesca. Então, você tem que passar pelo estômago, pepsina, tem que passar pelo pâncreas, tripsina, passar pelo intestino, peptidase. São 3 enzimas para chegar a aminoácido. Se você não chega até aminoácido, essas frações intermediárias são patogênicas, não só para a flora, né, que são fezes pútridas. Então, se a pessoa tem evacuação pútrida, podre, isso é porque a proteína não está sendo bem digerida. E se é absorvida erroneamente pelo fígado, vai chegar no coração, e do coração que espalha. No espalhar para o corpo todo. E se não foi bem degradado, quando chega aqui é final de linha. O vaso chega aqui e ele volta, né? Ele não espirra o sangue. Ele chega aqui e volta. Então manda esse aqui filete pequenininho de vasos. Né? E aí deposita por aqui. Então, antes de tudo, tem que ver pâncreas, estômago, fígado. Nossa. Porque se não saísse pela mão, sairia pelo rim. Se sai no glomérulo, é tão fininho. Se você passa uma peptones, peptídeos, frações intermediárias de proteína ali, lesa o rim. Você vai levar uma nefrite, uma glomerulonefrite. Você pode perder o rim. E se perder o rim, não tem jeito. É transplante ou hemodiálise. E aí, falando essa coisa da proteína animal, né? Eu, por exemplo, não sou muito da carne, então, mas
tem aqueles probióticos, kombucha, que é um animalzinho também, né? Tem um efeito diferente para a gente, não tem? Dr. Wolff, ele não era favorável ao probiótico, não. Não? Não, ele falava, comer bactéria, onde já se viu. O estômago, por ser ácido, vai destruir tudo. Então ele brincava, eu era aluno naquela época, então eles falavam, se vocês quiserem receitar, que dê pelo ânus. Brincadeira, brincadeira. Entendeu? É brincadeira dele, né? Então a gente ficava assustado, porque da boca, para o probiótico, a bactéria chegar no intestino grosso, tem que passar pelo estômago. O estômago sendo ácido, mata tudo. O estômago é estéril. O estômago não tem bactéria. Aquelas gastrites que tem HP pylori, Helicobacter pylori, é porque o estômago não está funcionando. Aí a bactéria prolifera. O estômago é estéril. Então, você tem que ajudar o quê? A digestão. Você tem que ajudar a trazer a alma para dentro do corpo. Feito isso... Então, não é aconselhável, nem esses probióticos, tomar kombucha, essas... Essa kombucha ele é fermentado. Fermentado tem álcool. A percentagem ali de alcoólica é 1%, 2%, é pequenininha, mas é álcool. E o nosso intestino não pode fermentar, é patológico. Todo produto fermentado não é saudável, porque forma álcool. O carboidrato bem digerido vai formar destrina, glicose, água, ácido lático. Mal digerido, gases e álcool. Olha quanta coisa que nós temos que renovar os conhecimentos. Sim, sim. Estou fazendo, vou seguir meu curso depois do congresso da medicina. Na fila, depois, né? Depois. Esse congresso que nós vamos fazer, eu tenho, se der certo, muito certo, pegar os outros colegas mesmo, né? O Luiz, outros colegas da medicina, a gente fazer anualmente, porque o fórum vai ser esse ano. O fórum vai acabar. Vai voltar para Roma. Vai voltar a Roma, não. Eles vão fazer na Titília, em Sicília. Titília, né, que eles falam. Tudo bem. Mas aqui nós vamos fazer o congresso só da antroposofia. Então, nós temos um lugar aqui que nós não precisamos pagar aluguel. Porque a intenção era fazer isso aqui em São Paulo, na Sociedade Antroposófica. Só que eu achei muito desagradável receber para a gente mesmo um aluguel, uma fortuna, um absurdo. E também a gente foi sabatinado pela direção da sociedade para ver se a gente mereceria. Eu achei bem esquisito. Então, eu agradeci, muito bem, muito obrigado, tchauzinho, vamos fazer aqui. Aqui, pelo menos, a gente não paga aluguel, nós temos um curso aqui, o salão é bonito, a cidade de Juiz de Fora é muito simples, assim que eu falo, é mais barata, né? E tem outras pessoas que podem receber em casa, né? Gente que pode vir de mochila, para a gente, anualmente, a gente poder reunir para justamente conversar isso, Poliana. Bater papo. Então, isso, doutor, eu falo porque, sabe, aquele curso da medicina antroposófica para não médicos, né? Sim. Que eu não estou dando conta, mas depois do congresso eu espero me disciplinar e conseguir. Eu acho que ali, mesmo assim, que nem eu trabalho com desenvolvimento humano, eu sou psicóloga, mas a gente percebe que tem muita coisa que talvez a gente possa atuar, né? Nem comparar com o médico, não é isso, mas algumas coisas que a gente também pode entender melhor, né? Então, Exato. da mesma forma que agora a gente está fazendo esse congresso, talvez em outros momentos a gente possa fazer esses bate-papos para os não médicos, né? Mas de uma forma mais estruturada, né? Que acho que poderia, né, Fernanda? Para a gente ir com um pouco mais de consciência dessa relação corpo e alma, né? Tudo isso que o senhor tem trazido, e que de uma forma muito didática, né? Que é muito possível para a gente entender mesmo sem ser médica, né? É claro, porque aqui nós desenvolvemos, eu não sou professor, né? Eu nem te... Ah, não? Também, a gente vai dizer para o senhor Sorel, não? Eu não sou professor, não. É sim. Mas é muito didático. Tem boa didática, isso que importa. Então, é isso que disse. Porque eu comecei a atender o diretor daqui da faculdade, o Estácio, tem uma faculdade aqui, Estácio. O diretor ficou tão abismado, puxa, eu melhorei, não sei o que lá, começou a trazer os professores. E ele perguntou, você não quer fazer um curso na Estácio? Nós começamos aqui na Estácio. Ele nem sabia como começar.
Então, eu pedi ajuda do pessoal de São Paulo, né, que tem mais experiência, tudo, né? Então, eles me ajudaram. E no segundo ano, não sabia nem como começar, né? Então, a doutora Micaela me convidou para lá para a Suíça, né, que eu fui na conferência de pós-graduação do Goetheanum. E lá eu conheci a Faculdade Wittenherding, na Alemanha, né? Que Foi tem o curso... sabateado no Goetheanum? Como? Foi sabatinado no Goetheanum Não, também? Goetheanum não. Ninguém... Pelo contrário, lá queriam que eu estivesse mais por dentro, né? Pudesse ajudar. Mas eu fui falar isso aqui, não me aceitaram. Me recusaram. Não, nós não precisamos de você, foi essa a resposta. Então, tudo bem, não tem problema. Então, eu fui para representar nosso curso aqui da Suprema. Então, lá na pós-graduação, que eu conheci esse segundo ano, que a gente faz sessão clínica aqui. Nós tínhamos o curso presencial, né? Nós tínhamos o Hospital Escola aqui, que é de Matias Barbosa, que o Luiz deve ter conhecido aqui. Então, nós tínhamos o curso aqui, que era muito bom, tinha sessão clínica, e essa sessão clínica eu vou deixar no terceiro dia. Por quê? Nessas sessões clínicas, todos participavam, porque nós não temos essa diferenciação. Tudo bem que o médico tem sua área, o psicólogo, o terapeuta, a enfermeira, cada um tem a sua área. Mas se todos podem entender aquela problemática, porque eu vou chamar uma pessoa, uma paciente, ela vai chegar na frente e vai falar o caso clínico dela. Ela vai sair, depois a gente vai analisar como que está o etérico dela, como que está essa alma, como que está esse eu dessa pessoa, como que ele está atuando, que remédio seria condizente, que terapia seria mais indicada. Então, olha a profundidade, quanta coisa que nós temos que fazer para esse futuro. E, como eu estou falando, sempre frisando, tudo está dependendo de nós, não tem mais ninguém. Por isso que eu falei lá atrás, aquele banquete do senhor. O senhor fez um banquete e convidou os graúdos, né? Não somos nós, não. Os graúdos não vieram. Então, o senhor chamou os da sarjeta. Eu falo que nós somos os da sarjeta, no bom sentido, né, claro. Mas por quê? Cadê os graúdos? Cadê os sabichões? Né? Os graduados? Ninguém está aí, ó. Então, por isso que eu estou falando, nossa responsabilidade é 1000 vezes maior, porque caiu para a gente. Quem está atrás da gente? Não tem ninguém mais. Somos os últimos. Fernanda. Posso voltar na pergunta da Poliana? Quando ela pergunta, na hora que a gente doa um rim, precisa doar o rim. Tudo bem, o indivíduo que ficou com um rim, ele vive, né? O senhor já explicou e tal, mas ele vai para um outro corpo. Como ele fez todo esse trabalho da alma, né? Vou usar o rim como exemplo, porque o senhor está tratando ele como, né, o órgão da alma, e explicou essa, que para mim é novo, né? Não sabia que o rim ia descendo, mas a menor ideia, legal. E aí, tipo, como que esse rim que vai para um outro corpo é uma, né, eu posso falar do coração também, que para mim é algo que é muito forte, o coração para mim é uma outra pessoa que está no novo ser humano, né? Mas vamos ficar no rim, né? Então, assim, quando o rim vai para o outro órgão, como que essa alma passa a fazer parte da alma do outro também? Faz. Isso foi boa pergunta. Isso tem um estudo nos Estados Unidos que estudaram as personalidades das pessoas transplantadas, pós-transplante. Então, tem uma palavra em inglês de change, né, personality, né, tipo em inglês, né, lógico. Então, há uma mudança de personalidade ou agregar outra coisa dentro da pessoa, que quem está ali, ela percebe alguma coisa diferente. Então, isso é relatado, né? Tem estudos sobre isso, eu já li uma vez, tanto que tem um nome em inglês que chama-se mudança de personalidade, uma coisa desse jeito. Então, há influência, sim. O rim deve ser tão forte, então, quanto o coração. O coração já é o órgão onde que alberga o espírito, né? Claro que o espírito do outro vai ficar no outro, lógico, né? Mas o que morreu, né, doou. Mas tem um detalhe também, quando a pessoa parte, se ele fica pedaço dele aqui, ele fica um pouco unido. Tanto que essas mumificações do Antigo Egito, que fizeram para quê? Para justamente o espírito poder ficar preso à matéria. O espírito não consegue soltar de tudo para ir para o mundo espiritual. Ao contrário dos hindus, né? Lembra que o hindu,
quando ele morria, ele colocava na pira, né, de fogueira e jogava fogo ali. Para quê? Ir mais rápido para o nirvana, né, se soltar da terra. Porque o hindu ele não tem muita ligação com a terra. Tanto que tem aqueles yogis, né, que fica todo cheio de... né, parece sujo ali, que eles não prestam atenção a nada, porque na Bíblia está escrito, você perdeu o primeiro amor. E o primeiro amor que a gente tem que ter é com a terra. Então a gente tem que ter primeiro amor pela terra, porque terra é nossa maternidade, matéria, mater. Então a gente não pode fazer isso, como os hindus faziam. Mas só para mostrar essa diferença, que o egípcio, ele preservava, né, o corpo, mumificava, então o espírito não tinha essa visão do mundo espiritual. Ele ficava preso aqui, na materialidade. Isso tudo trouxe... Hoje nós somos uma civilização, porque se imaginar civilizações, Índia, Pérsia, Egito, Caldáquia, Babilônica, Grécia e Roma, né, o Cristo veio aqui, o Cristo lá do ímpar. Depois nós estamos na nossa época. Então, muitos dos antigos egípcios estão encarnados aqui. Poliana. Eu vou aproveitar isso que a Fernanda falou. Eu sou doadora de sangue. E aí, quando eu fui doar a primeira vez, eu fui falar com o meu médico, que é um médico antroposófico. Eu falei, porque é o meu eu que está indo, né? Então, mas o sangue é veículo do eu, não é o eu. Então, aí eu fui, né? Uhum. E estava tranquila com isso. Agora fale mais sobre isso, doutor. Por favor. Eu quero ficar com o meu euzinho. Então, quando a gente doa em amor, né? Isso. A gente doa... Muito então... nessa sensibilidade, porque minha mãe teve um câncer, faleceu e me mobilizou muito. Eu fiquei dentro do Hospital do Câncer, né? Então a gente vê tanta coisa. Eu falo, gente, é uma coisa que se renova na gente, né? A gente pode doar, isso vem e é tão... E para mim mexeu, sabe? Foi uma coisa que foi a partir disso. Mas agora o senhor falando dos órgãos, eu falo, tudo bem, eu quero ajudar, mas o eu, né? Mas eu segui, né? Como meu médico falou, mas eu queria ouvi-lo um pouquinho. Realmente é isso? Não tem problema? Tem outra visão que o senhor traz? Como que é? É porque essa doação, porque o sangue, ele sobrevive em torno de 3 meses, mais ou menos. Depois de 3 meses, ele é destruído, né? Então, a medula nossa fabrica permanentemente o nível X, né, de hemácias, de ferro junto com a hemácia. Então, de 3 meses é destruído, renovado. Então, a gente se renova. Mesmo o corpo todo é renovado, a gente vai envelhecendo, vai mudando, as células vão mudando, tudo muda, né? Sim, então, e é só sem o problema. veículo mesmo do eu, né? Não o veículo é o eu. Não. A gente tem que ter esse veículo através do sangue, lógico. Sim. E mesmo isso, o eu transita através... O que é o espírito? É luz. É luz. Só para abordar nesse aspecto, para que serve o cérebro? É para fazer imagens. O cérebro não pensa. Quem pensa é o espírito. Quem falou isso foi Aristóteles. Colocando isso lá para lembrar a gente, né? Então, quem falou isso foi Aristóteles, não fui eu. Se quiser reclamar, vai lá com ele lá. Então, o cérebro... Não reclamar, não. O cérebro fazer imagens. Então, quem vê é o espírito. Aristóteles falava assim, o nus patéticos pega a imagem que a gente capta, né, e leva para os nus poéticos poder ver. Então, isso é em grego, né? Nus patéticos é a alma, poéticos é espírito. Então, a alma capta as informações, né, visuais e leva para o cérebro, para o poder poéticos, o espírito poder ver. E ainda pergunta, Aristóteles tem isso, ele faz pergunta e ele responde, só ele mesmo. Então, ele pergunta, como que o espírito vê as imagens que chegam? Ele fala, o espírito, por ser luz, ilumina as imagens que chegam. E essa luz, ela circula através desse veículo, que é o sangue, que é o etérico. Onde que está nosso etérico, basicamente? Está no sangue. Porque quando a gente vai viver no mundo espiritual pleno, lá depois do purgatório, a gente passa uma segunda fase, né, que faz segunda esfera solar, da segunda hierarquia, que a gente vai fazer o próximo corpo. Depois entra na terceira fase, que é junto com os serafins, querubins, tronos. Que aí a gente sai da esfera de Saturno, né, vai habitar o mundo espiritual pleno.
Como que a gente habita lá? Como se fosse uma luzinha, né? Uma luzinha em volta do seu pequeno etéricozinho. Né? Cada um da sua estrela, vamos falar assim, no mundo espiritual, cósmico. Quando a gente encarna, vai se embebendo com essas forças dos astros para formar um novo corpo, para poder chegar aqui de novo. Então, nosso eu mesmo é luz. Luz em volta com um pequeno etérico, que tem cor, inclusive, meio amarela. A luz é transparente, branca. Então, transita através desse sangue. Mas como que vem a imagem? Porque leva daqui, no cérebro, tem uma ligação, já falei, né, entre vaso e nervo, chama-se astrócito. Astrócito é um tipo de célula da glia, de sustentação do neurônio, que acopla aqui. Ela não abraça assim, ela faz parte da parede. Aqui tem um vaso, aqui faz parte do nervo. Imagine meu braço aqui como se fosse prolongamento do nervo. Então, ele abraça aqui. Então, aqui faz uma camada, chama-se camada úrica, chama-se podócito. Isso, na neurologia, já estuda isso. Só que não entende, né? Ela sabe, mas não entende. Então, a imagem daqui que a gente recebe chega através do nervo. Aqui, como se fosse, antigamente, eu tinha um computador, um notebook, ele é de tela, aquela cristal líquido. Você apertava a tela e ela afundava a tela. Hoje não, hoje é duro. Né? Então, esse cristal vai fazendo imagens, e o espírito vê essas imagens, por isso que ele vê o que está acontecendo. Aí ele começa a pensar. Marco Antônio? Obrigada. De nada. Doutor Antônio, na verdade, eu que cliquei, a Dione. Ele é meu... eu sou a esposa do Marco Antônio é meu esposo. Pessoal, bom. Então, eu queria falar duas coisas, né? Nós dois somos aposentados, né? Espera que fechou o negócio aqui, deixa eu clicar. Nós somos aposentados, eu sou aposentada da educação, né? Quando o senhor fala que o senhor não é professor, na educação a gente ouve que professor é aquele que professa, né? Uma coisa que acredita. Então, nossa, assim, o senhor é muito professor, né? Porque professa aquilo que acredita, né? Então, isso. E eu agora, de aposentada, estou estudando psicologia, né? Estou no último semestre. Então, tenho estudado de pouquinho, assim, a antroposofia. Nós somos ex-pais Waldorf, né? Nossos filhos estudaram escola Waldorf. Então, a nossa ligação com a Waldorf, com a pedagogia e com a antroposofia veio daí, né? Conhecemos muitas pessoas, visitamos escolas, né? E gostamos demais, foi maravilhoso para os nossos filhos, né? E então, como eu tô, só que assim, eu ainda nem sou psicóloga ainda, né? Então, quando me formar, então eu tenho interesse também depois, porque eu achei muito bacana o que a Poliana falou, né? Da formação para outras áreas, né? Que possam lidar com pessoas, tá? Então, era mais isso. E a minha pergunta é sobre antibiótico, né? Que a gente é obrigado a seguir uma linha, né, médica, porque é o que está, né? Eu gostaria de conhecer mais a medicina antroposófica, já fiz alguns tratamentos, até com o senhor, né? Mas usei o Visco, né? Foi bacana, agradeço. Quando tiver oportunidade, eu vou usar novamente, se for o caso. Mas agora, por exemplo, estou tomando antibiótico amoxicilina, né? Por causa de um dente que deu um probleminha. Então, eu queria saber sobre o antibiótico, como que a gente, e o que ele faz e a melhor forma de reverter, porque eu sei que pode trazer também problemas, né? É isso, obrigada. Sim, os antibióticos são desde 1930. A sulfo foi o primeiro antibiótico. Segundo, 1940, foi o Fleming que descobriu a penicilina. Então, esses antibióticos, as bactérias já conhecem de cor. Então, a meu ver, já não funcionam. Hoje eu uso um antibiótico, ele é suíço, chama-se fosfomicina contra o metamol. Só que ele foi oficializado na Suíça só para cistite. Eu dei uma aula em Portugal, em Lisboa, então a médica lá das plateias levantou a mão. Esse é remédio para cistite. Eu falei, eu não leio bula, não preciso de bula, eu leio a química. Eu sou agradecido ao meu professor, Dr. Wolff, ele é médico, não era bioquímico, mas ele sabia bioquímica, o livro de bioquímica dele, Bioquimia, dessa grossura. Tem 700, 800 páginas. Então, a gente lê na antroposofia, a gente não precisa da bula, a gente lê a química.
Então, a química já está traduzindo tudo que eu quero. Por que a gente não sabe isso? Porque não interessa o sistema. Olha só, nós estamos vendo uma vida abortada, o mal está aí. Então, todo mundo sabe disso. Mas a gente está tão cego que a gente não vê. E se a gente não se espernear, procurar uma porta nova para o futuro, a gente vai fazer a mesma coisa. O que nós estamos ajudando a humanidade? Nada, de nada, de nada. E haja visto esse, por exemplo, antibiótico. Não funcionam mais esses antigos. O que eu uso é essa fosfomicina. É claro, quando começou aqui no Brasil, tinha só uma farmácia aqui. Hoje tem 4. Tem original e tem 3 genéricos, similares. Mas todos funcionam. Eu falo que é um antibiótico universal. Agora, vai falar lá fora. Às vezes eu atendo, eu até explico para o paciente, isso aqui não está na bula, porque às vezes tem familiares, são médicos, e todo mundo vai falar, você escreveu errado, aí buzina para mim. Aí tem que explicar que eu não preciso da bula. Então, fósforo, o que é fosfomicina? Tem fósforo. O que fósforo faz? Aumenta o sistema imune. Então, ele vai servir para fungo, servir para vírus, para bactérias. Então, olha só, nunca a gente viu falar que o antibiótico ajudasse, além de matar a bactéria. E hoje a incidência não é mais bacteriana. Hoje a incidência geral é virótica. Então, a gente está tratando de quê? Eu estou tendo um problema aqui e estou dando tiro lá atrás. Já passou. E alguém perguntou, por que a indústria fica fabricando ainda? Por causa disso. É importante, se o paciente não der certo, ele compra outro, compra outro, compra outro, compra outro. Sim, lógico. Alguém está ganhando. Quem vai estar ganhando? O poder econômico, a indústria farmacêutica. Dos remédios atuais, só 10% funcionam. 10%. Ridículo. E são bons, e geralmente são remédios antigos, que a indústria está doida para tentar jogar fora. Então, ele tem fosfomicina e tem trometamol. Trometamol é uma química que vem junto com esse antibiótico, que faz uma faxina. Então, se tem problemas de secreção, sinusite, bronquite, pneumonia, seja o que for, problema de foco, esse remédio que funciona. Sim. Então, chamamos fosfomicina com trometamol. Mas vai sair lá fora, o pessoal vai jogar pedra. Em mim, não. Tá bom. Sobre o antibiótico, só isso, né? Era isso que eu queria saber, mas quando a gente entra numa forma de tratar, vai ter que ir até o fim e depois, aos pouquinhos, né? Mas eu entendo o que o senhor fala, porque realmente há muita controvérsia, né, na medicina, mas muito obrigada. Então, eu uso como antibiótico geral. Uhum. E esse antibiótico tem dado certo. Porque quando vem paciente para mim, eu falo que eu sou final de linha. Como o Luiz está aqui também, a gente só pega rabo de foguete. Entendi. Só final de linha. Porque aqui no Brasil... Como que é, Luiz? Até levantei minha mão aí. Sim. Fazer um comentário. Eu estou na antroposofia já faz bastante tempo, né? A gente estava junto aí, né, Antônio? Aí atrás, você falou do hospital lá da antroposofia. Eu cheguei a trabalhar lá, eu saía daqui de Varginha lá de 15 dias, ficar lá atendendo lá. E no congresso eu vou falar numa mesa redonda sobre medicina e alopatia, porque aqui em Varginha eu não consegui praticar a antroposofia pura, só a antroposofia, por vários motivos. Aí lá na mesa redonda eu vou falar quais foram os motivos. Então, essa parte que o Marco Antônio e a mulher dele estão falando aí a respeito do antibiótico, é isso mesmo, tem o tratamento, vai lá, trata, e depois vai procurar um médico antroposófico para fazer as outras coisas. E isso, do ponto de vista do tratamento individual do corpo físico, né? Mas as coisas que estão sendo faladas aqui têm a ver com os outros corpos e têm a ver com a coletividade. Então, igual você falou assim, tem muita coisa ruim acontecendo, igual você falou das farmácias que querem vender remédio, igual você falou do nosso hospital que foi fechado, igual você falou de outras forças. Nós, enquanto seres humanos, do ponto de vista do que eu enxergo, a gente tem que compreender o próximo muito e doar. E uma das formas de fazer doação é fazer o que todo mundo está fazendo aqui, aprendendo, retendo o conhecimento e depois sendo
o conhecimento. Então foi o que alguém falou assim, eu queria estudar isso para falar para os outros. É isso mesmo, você aprende, retém, depois vai ser. Porque as pessoas esqueceram de quase tudo, do que se come, do que se bebe, de como se dorme, de tudo. Então, se você aprende uma coisa que é do conhecimento, não da cultura, e depois você introspecta, e depois você põe para fora, qualquer pessoa que estiver do seu lado vai aprender, você vai ser uma multiplicadora. Do ponto de vista do que eu entendo, isso também é aquele negócio das luzinhas, Antônio, que você vai multiplicando as luzinhas, né? Então, aqui está todo mundo trabalhando para isso. E é muito trabalho, muito, porque as forças contrárias são muito grandes. E o Antônio, eu sempre falo do Antônio, vocês estão falando se ele é professor, se ele não é professor, o Antônio deu uma palestra lá no Goetheano, quando nós estivemos lá, eu estive lá com ele num congresso, até conheci o Dr. Wolff lá, foi em 2000, ele deu uma palestra em alemão, falando em alemão para 700 pessoas, durante 1h30, foi aplaudido de pé lá. Isso porque não é professor, né, Luiz? Tá não, bom. eu tava lá Vamos conhecer, né? Ele no congresso, então, vai. Conhecer pessoalmente, né? Porque acompanhar de longe a gente acompanha. Ricardo. Oi, boa noite. É só para compartilhar, semana passada eu vi que teve uma palestra de uma psicóloga que enfim, ela é a presidente atual lá da Associação de Psicologia Antroposófica. E ela falou que tem curso de formação para psicólogos. Eu não conhecia e achei muito interessante, como vocês falaram hoje aí, que é sempre difícil, né, para quem não é da área necessariamente médico, tentar achar a sua turma, né, seu grupo, sua patota. Então, essa é uma dificuldade que eu vejo os psicólogos enfrentando, né? E aí eu fiquei sabendo que já tem muita coisa da psicologia antropológica que já estão organizadas aí. Então, é só para compartilhar com vocês. Sim, muito bom. Obrigada. Então, obrigado. Então, o que nós estamos fazendo aqui, Fernanda. Só mais um comentário, né? Além do curso, né, que eu sei que tem da psicólogos, mas vocês que são psicólogos, eu sugiro vocês fazerem aconselhamento biográfico, que é bem extremamente profundo, e aí você vai acabar conhecendo toda a cosmogênese de Steiner e aprendendo todo o caminho para ajudar a pessoa a ser com o eu mais presente inteiro e encontrar e olhar para as suas cenas da sua biografia com objetividade, né, de uma forma bem... E aí você junta o seu conhecimento de psicólogo com o de aconselhador biográfico. Também estou acabando o meu. Setembro, quando eu chegar no congresso, acaba a minha formação. Parabéns. Fernanda, é maravilhoso. Trabalhe com isso. É lindo, profundo. Então, Sim. o objetivo nosso aqui, junto com fazer esse congresso, é justamente fazer com que, como eu estou falando, já falei, se tudo der certo, todo ano nós vamos voltar a nos reunir, porque nós temos que formar uma comunidade do bem. O Mr. Edmonds, ele é o Francis Edmonds, ele foi o criador do Emerson College, na Inglaterra, em Sussex, eu estive lá. E ele me falou que, quando ele me falou, eu era muito novo, ele falou que nós vamos passar por tempos insanos. Ele veio aqui no Brasil, veio aqui em Juiz de Fora, conhecer nosso trabalho e tudo. E ele já tinha uma certa idade, né? Ele era mais velhinho, e ele falou que ele estava procurando aonde deveria voltar. Interessante. Voltar, quer dizer, para encarnar, né? Então, ele falava, vocês brasileiros têm o futuro. Nós, europeus, falando para ele, nós representamos o passado. Vocês têm muito o que fazer. Eu estou aqui para ver onde que eu vou voltar para encarnar. Então, ele achou tão bonito esse lado, porque lá na Europa é tudo mais difícil. Se aqui para nós já achamos difícil, né? Tanta coisa, mas é europeu, porque já tem tudo quadrado, tudo já sedimentado. Você na Alemanha, você não faz nada de novo. Você faz o que está programado. Aqui no Brasil, a gente tem chance. Mesmo que o Luiz tenha essa dificuldade lá, o Luiz consegue, como cirurgião que ele é, consegue usar a medicina antroposófica, associa com cirurgia,
Então, ele usa no hospital da Unimed, leva os remédios, aplica lá. Então, tem que fazer isso. Então, nós não podemos cruzar os braços e esperar, não tem mais ninguém. Somos nós, da fila, nós somos os últimos. Então, se a gente faz todo ano, reúne, para quê? Tudo bem que a gente agradece a internet, de que nós estamos fazendo isso agora. Mas se a gente pode, anualmente, voltar a encontrar, para fazer o quê? Justamente o que ele fala, nós precisamos, devido a esses tempos insanos, nós precisamos criar ilhas culturais. Ilha não significa você ficar ilhado fora do mundo, mas essa ilha que tem contato, igual o Luiz faz, junto com o hospital no Unimed, ele leva esse recurso, junto com o paciente que eu tenho aqui. Aqui tem soro, que eu preciso usar, vitamina C, complexo B, se precisar de decadron, corticoide, tudo, não tem problema, não tem prurido de usar. Mas com a outra consciência, igual preciso de um antibiótico, eu não vou usar desculpe, falar do amoxicilina, né, clavulanato, tal. Eu não vou usar mais. Se eu conheço esse outro, se você conheceu mais o futuro, você não vai voltar atrás. Você quer caminhar para frente. E também você vai ser, vamos dizer assim, negligente se estiver voltando atrás. E você tem que ser responsável. Mas por que eu estou fazendo isso? Por causa disso. Eu tenho que pautar, explicar, argumentar. Isso que é a diferença. A gente não pode ser indutivo porque o outro falou. A gente tem que usar a nossa cabeça. Por isso que o Stalin fala que chama-se individualismo ético. Cada um é um. Se você quiser fazer parte desse conjunto, dessa comunidade do bem, dessa ilha cultural, vamos andar juntos. Ninguém aqui é sabichão, ninguém sabe mais do que o outro. Cada um está na sua área. Um sabe isso, outro sabe aquilo. Vamos trocar ideias, sugestões. Ricardo, de novo. Desculpa, doutor, eu esqueci de abaixar minha mão aqui, desculpe. Para. Pronto, Fernando. Eu vou voltar de novo num assunto aí que a gente já falou, mas para eu entender a visão da antroposofia. Quando você comentou lá nos hindus que queimavam o corpo para ele ir logo para o mundo espiritual, e hoje em dia, quando tem pessoas que são cremadas e as pessoas que são enterradas, qual que é a visão da antroposofia com relação a isso? Mesma coisa, igual o Steiner. Steiner, ele pediu para ser cremado. Né? Então o Steiner foi cremado e as cinzas dele foram jogadas ali em volta, em frente ao Goetheanum, né, que é esse prédio da Suíça, né? Tem o cercado ali, e ali, aquele cercadinho, as cinzas dele foram jogadas ali. Porque, no fundo, ele sabe que essa roupa aqui é uma vestimenta, né? Ele não precisa mais dela. Se você fica cultivando, né, coloca como chama, formol, para conservar, isso é antiprodutivo, porque um dia isso tudo vai ser consumido. Quando essa terra sucumbir, não existirá cultura, casa, nada disso, só existirá o lado espiritual. Então, nossa cultura tem que ser interna, né? Alguém mais? Aproveita a chance, porque falta um segundo. Mas acho que foi bom, né? Foi bom para... O objetivo é isso que nós estamos fazendo aqui, é bater papo, porque nós enriquecemos muito, né, com essa conversa trivial. Olha quanta coisa já saiu, né? E que nós queremos fazer isso, abrir a porta para o futuro. E convocar todos vocês, né, porque nós somos os últimos. Então, trata de levantar sua bandeirinha e para o futuro, né? Porque nós vamos ser, eu acho assim, nós vamos ser protagonistas do futuro. Porque como não tem mais ninguém, o mundo espiritual fala, vocês estão escalados. Volto lá, vamos trabalhar. Mas é bom saber disso, né? Não tem escapatória, né, Antônio? Sem escapatória. Sem escapatória, a saída é por aí. Mas acho que é bonito a gente se dispor para ajudar ao mundo, né, ao universo. E as hierarquias esperam que a gente faça alguma coisa, que nós estamos tentando fazer, né, isso daqui. Então, foi bom esperar agora. E quem não tem, pode começar a ler hoje, né?
Ah, eu vi, são só esses tópicos dessas 4 partes, né? Só isso, né? Sim. Tá bom. Tá. Então, acho que eu tenho 1 ano para ler. Isso. Então, vamos esperar até lá e a gente vai se encontrar lá. Sim. Então, Neuza. Não, não é nada não, doutor Antônio. Eu apertei sem querer aqui. Tá, boa noite. Está parecendo o Ricardo também, que aperta sem querer. Boa noite. Boa noite. Não, mas foi muito bom, obrigada, hein? De nada. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, doutora. Obrigada, Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Muito bom, muito obrigada. Boa noite.